Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Nesse segundo vídeo da playlist sobre a Idade Média, vou falar um pouco para vocês sobre o preconceito que se construiu em relação ao tema. Espero que vocês gostem. Uma questão importante que a gente precisa considerar quando se fala sobre a Idade Média diz respeito ao fato de que as pessoas que viviam na Idade Média não sabiam que viviam na Idade Média. Para eles, aquele momento histórico que eles estão vivendo é o mundo contemporâneo. É a mesma coisa da gente pensar, por exemplo, que hoje as pessoas dizem assim: ai, o sujeito que nasceu dos anos 2000 para cá, ou na década de 90 para cá, é da geração Y, da geração Z. Eles não se entendem dessa forma, eles foram nomeados por terceiros dessa forma. No caso da Idade Média, a questão é a mesma. O período medieval ele foi nomeado por terceiros. Aliás, diga-se de passagem, é quando a gente constrói aquela linha do tempo que divide o processo em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Esse contexto ele rotula o tempo histórico e esses rótulos são sempre colocados num determinado momento histórico posteriormente. Ou seja, esses rótulos são colocados no momento histórico depois que ele aconteceu. E isso acontece por uma razão muito simples. A gente tem uma necessidade de dar nomes aos tempos passados. A gente precisa rotular as coisas. Isso é uma questão particular do ser humano, vamos dizer assim. E no caso específico da Idade Média, a gente pode dizer que ela foi rotulada pelos intelectuais do século XVI. E esses intelectuais, eles desprezavam o período de tempo que marcou aí o fim da antiguidade e o início do próprio tempo em que eles viviam, né? O século XVI, o período do Renascimento propriamente dito. E aí a gente tem que entender que na cabeça desses intelectuais, o Renascimento ele vai ser anunciado como uma retomada do progresso que a antiguidade clássica, greco-latina, né, havia inaugurado e que de uma certa maneira ficou interrompido pelo período de tempo entre o seu próprio tempo, o século XVI, o século do Renascimento, e a antiguidade. E esse período de tempo, esse hiato de tempo entre a antiguidade clássica e o Renascimento, eles vão chamar de Idade Média. E o primeiro cara que fez isso foi um sujeito chamado Francesco Petrarca. Tá? Lá no século XIV, o Petrarca vai dizer o seguinte: olha, o período de tempo antes do meu próprio tempo, né, 1304 quando ele nasceu, 1374 quando ele morreu, esse período de tempo ele vai nomear, né, ele vai batizar de Tenebrae. Ou seja, tenebrae é uma palavra do latim que significa treva, tenebroso, né, alguma coisa muito ruim. Né? E foi aí com o Petrarca que nasceu o mito historiográfico da Idade das Trevas, da Idade Média como um período sinistro da história da humanidade. Tá? Em 1469, né, então já no século XV, um camarada chamado Giovanni Andrea, que era o bibliotecário papal. É o tipo da informação inútil, mas eu acho bonito de vez em quando falar isso. Até porque daí eu fico imaginando Giovanni Andrea andando pelo Vaticano loucamente, né, lendo livros assim escritos à mão, essas coisas todas. Mas enfim, tá? Não é o caso aqui. Esse cara chamado Giovanni Andrea, ele vai falar do período medieval como Media Tempetas, que significa justamente isso, né? Tempo médio. E que no sentido figurado, essa conjunção de palavras latinas, no sentido figurado, ela significa flagelo, ruína, né? Um tempo muito, muito ruim, muito prejudicial. Tá? E aí, no século XVI, a gente vai ter mais uma pessoa, que vai ser o Giorgio Vasari, que vai dizer o seguinte: olha, o Renascimento é o momento em que nós estamos vivendo e ele é um momento muito importante. E ele vai fazer isso a partir do momento em que ele populariza o termo Renascimento, porque ele escreveu um livro, né, uma obra biográfica sobre os artistas do seu tempo. E aí, esse conjunto de artistas do século XVI que ele biografou nessa obra, ele coloca para esses artistas e para esse conjunto de ações que eles estão desenvolvendo o nome Renascimento.
Então, se vocês observaram, né, a ideia do tenebrae, a ideia do tempetas media, né, a ideia da própria palavra renascimento, tudo isso são conjunções de palavras, são terminologias, são critérios filológicos, como diria o meu orientador de doutorado, professor Joaquim, que mostrou e que construiu um determinado processo identificador de um tempo que é a Idade Média. Então, esse critério filológico, ele serve para você classificar a Idade Média através de palavras e expressões que vão torná-la negativa, né? Ou que vão jogar sobre ela uma marca de negatividade, né? No sentido do flagelo, da ruína, de ser um tempo médio, de ser um tempo ruim, prejudicial para a história da humanidade, e que os renascentistas muito loucamente vieram ali e salvaram tudo, etc, etc, etc. Tá? Para a gente pensar em exemplos, né? O século XVI, ele buscava usar o latim clássico nas suas produções literárias. E como ele está buscando esse latim clássico, que diga-se de passagem, ele não tem acesso a ele, porque ele tem acesso ao latim medieval, mas tudo bem, né? Vamos fazer de conta que eles têm, tá? Esses sujeitos, né, que buscam esse latim clássico nas suas produções literárias, eles entendem que o latim medieval é ruim, porque ele é bárbaro. Né? Então, bárbaro aqui ele vai ter um sentido pejorativo. Né? A arte medieval ela foge dos padrões clássicos que esses artistas também buscam recuperar. Então, por isso ela é considerada grosseira. E o processo é tão marcado que, por exemplo, o Rafael Sanzio, né, ele vai dizer assim, olha, a arte medieval é gótica. Pronto, mais uma palavra para julgar um tempo histórico. E falou o cara que depois virou Tartaruga Ninja, né? Isso é importante a gente frisar, tá? Depois a gente vai ter também aí o François Rabelais, né? Que depois ele passa a ser conhecido historicamente porque ele escreve um livro que se chama Gargantua, né, e depois Pantagruel, né? O François Rabelais, entre 1483, quando ele nasceu, e 1553, né, ele vai dizer assim, olha, a Idade Média ela é a espessa noite gótica. Então, de novo, né, a gente tem mais uma marca filológica para dizer assim, olha, o período medieval ele é um período muito ruim. E isso vai ficando gravado, né, até porque você tem uma intelectualidade que está produzindo sentido sobre um determinado processo. No século XVII, a questão não muda de figura. Tá? O critério de classificação para a Idade Média continua filológico e, portanto, marcado pelos valores renascentistas. Então, a Idade Média para a intelectualidade do século XVII vai ser um tempo de barbárie, vai ser um tempo de superstição, vai ser um tempo de ignorância. Tá? Nesse conjunto, os protestantes, por exemplo, porque o século XVII a gente já está falando da reforma protestante fincada com todo o contexto, né? O protestantismo do Zwinglio, do Calvino, enfim, funcionando a todo vapor, né? Vão dizer assim, olha, a Igreja Católica era suprema no período medieval. E é óbvio que eles vão dizer que isso é ruim, porque não puxa a brasa, né, pro assado e pra sardinha deles, tá? As monarquias absolutas, que só surgiram por conta da Idade Média, é bom frisar isso, essas monarquias absolutas vão dizer assim, olha, a Idade Média é muito ruim, porque é um tempo de fragmentação política. Né? Os burgueses capitalistas, por sua vez, vão dizer assim, olha, a Idade Média é um tempo muito ruim porque a atividade comercial ela foi limitada. Né? Os intelectuais racionalistas também vão dizer que a Idade Média é um tempo muito ruim porque a cultura medieval ela é muito voltada para os valores espirituais. Então a gente continua tendo aí, durante todo o século XVII, um contexto pejorativo em relação ao universo do medievo. E no século XVIII, o processo só vai piorar. Né? O século XVIII, período da Revolução Francesa, período da Revolução Industrial, ele é um século marcado pelo anticlericalismo e pelo anti-aristocracismo. Então, ele só contribuiu para aumentar o desprezo pela Idade Média. Tá? O iluminismo racionalista, né, que pautava o princípio da razão como um processo para o qual todas as coisas deveriam se dirigir, o iluminismo racionalista ele censurava todo o período medieval. Né? E aí a gente vai ter o Voltaire dizendo assim, olha, a Idade Média foi um período infame. Tá? Essas perspectivas elas vão mudar um pouquinho quando a gente chegar
lá no romantismo do século XIX. Mas aí assim, a gente vai mudar do 8 para o 80. É quase como pensar aí num processo de transtorno bipolar, né? Por quê? Porque lá, até o século XVIII, a Idade Média era muito ruim. Aí no século XIX eles vão dizer assim, não, né? O romantismo vai falar, olha, a Idade Média ela era fantástica. Né? Ela era fantástica. A primeira metade do século XIX ela vai inverter o preconceito em relação ao medievo. Tá? E se antes a Idade Média era um negócio muito maligno, a partir do romantismo da primeira metade do século XIX, a Idade Média passou a ser vista como um tempo de fé, como um tempo de autoridade, como um tempo de tradição, como um tempo que seria um remédio à insegurança e aos problemas decorrentes do culto exagerado ao cientificismo que a gente estava vendo aí graçando, e principalmente como um tempo que poderia responder a um flagelo que estava marcando a Europa nesse momento, chamado Napoleão Bonaparte. Só que assim, isso é tão preconceituoso quanto considerar que a Idade Média era um período nefasto. Né? Você dizer que a Idade Média era muito ruim, é ruim. Né? Mas dizer que a Idade Média era muito boa, também é ruim. Né? Então assim, não muda nada. Na verdade você continua olhando para o período medieval com lentes preconceituosas a partir dos olhos do seu tempo, do seu próprio tempo, né? Como fizeram os homens do século XVI, XVII, XVIII, e no XIX isso não mudou. Então a Idade Média ela segue sendo aí incompreendida. E esse processo ele só muda, ele só vai ter uma outra análise a partir do século XX. Né? Um período em que se compreendeu que a função do historiador é compreender o passado e não julgá-lo. Né? E dentro desse pressuposto, novas posturas, novas técnicas, novas metodologias transformaram as pesquisas na área dos estudos medievais, e a gente vai ter aí um salto qualitativo no que tange a esse processo. E sem dúvida nenhuma, a escola dos Annales foi fundamental para esse contexto a partir de nomes como o Lucien Febvre, e principalmente aqueles que eu considero a trindade sagrada da Idade Média, que são Marc Bloch, Georges Duby e Jacques Le Goff. Nunca, jamais na história dessa indústria vital chame essa trindade em vão. Né? Porque isso aqui a gente está falando de próceres do medievo, de nomes que são inquestionáveis. Né? O Marc Bloch com a Sociedade Feudal, Georges Duby com uma vasta obra que dispensa comentários, e o Jacques Le Goff também. Tá? E aí fica a pergunta, né? Depois de tudo isso que eu falei, como os medievos viam a Idade Média? Porque é isso, né? A gente está olhando através dos olhos de outras pessoas, mas como será que esses homens e mulheres que viveram, né, esses mais ou menos 1000 anos, como será que eles viam a Idade Média? Bom, um ponto que é importante a gente ressaltar para finalizar esse vídeo. Você só consegue matizar a Idade Média se você entender que ela tem duas perspectivas em relação ao tempo histórico, em relação à forma de ver o mundo e à forma de ser no mundo. Uma perspectiva é laica, né, não clerical, é a perspectiva das pessoas que não fazem parte do clero, tá? E essa perspectiva ela converge, ela caminha, ela conversa muito com as tradições pagãs. Então, por exemplo, essa perspectiva ela vai mostrar que o tempo ele pode ser circular. Né? Eles vão trabalhar com um mito aí do eterno retorno que é muito marcante e presente em várias sociedades agrárias do mundo. Aqui eu não estou falando só da Europa, não. Eu estou falando de África, das questões que remontam às sociedades indígenas. Né? Essa lógica do tempo circular, indígenas que eu falo aqui, latino-americanos, né? Essa lógica do tempo circular ela é marcante nessas culturas. Tá? E a gente vai ter também a perspectiva do tempo clerical, né, aí da Igreja Católica, né, que é um dos grandes elementos aí que forma a Idade Média junto com os bárbaros, que eu já comentei no vídeo anterior, né, tem aqui no primeiro vídeo dessa playlist o que é bárbaro, então clica lá e confere, tá? E herdeira também das tradições do Império Romano, né, e eu vou explicar por que num outro vídeo, tá? Para essa perspectiva clerical, eclesiástica, né, o tempo ele é linear, tá? Ele é linear e ele começa lá no Gênesis, né,
biblicamente falando, ele começa lá no Gênesis, e ele vai terminar um dia, né, quando a gente tiver o juízo final e tudo mais, né? Quando efetivamente que é isso, a gente não sabe, porque se a gente quisesse, Deus tinha falado isso pra gente e ele não falou, né? Tem sinais, né? E diga-se de passagem, tem uma galera esperando esses sinais até os dias de hoje. Mas enfim, tá? O mais importante é entender que os homens e as mulheres da Idade Média eram pessoas do seu tempo. E para eles e elas, o seu mundo é contemporâneo. Então, antes de você dizer se a Idade Média é ruim ou boa, se ela é um período de progresso ou não, principalmente entendendo a ideia de progresso que a gente tem, né? Vale a pena olhar para esse tempo com os próprios olhos dele. Tá? Isso é um critério que a gente precisa utilizar para não tratar de forma equivocada um tempo que sim contribuiu muito para a história da humanidade, e eu vou mostrar para vocês por que nos próximos vídeos. Eu sou Márcia Medeiros, esse é o canal Monólogos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês fiquem ligados nessa playlist que é feita especialmente para quem curte a história medieval. Até a próxima!